Irmãos e irmãs, mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos abrir o nosso coração. Eu transmito sempre a liturgia da palavra oficial da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, nos meus endereços telemáticos. Temos o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e o endereço geral para você acessar todos os meus canais. Você vai ao YouTube, Instagram, blog, Facebook, escrevendo lá no campo de busca @Paulo Roberto Maciel 7919. Neste vídeo eu transmito a liturgia referente à quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, que pode ser uma missa própria, missa comum, ou dedicada ao Santíssimo Nome de Jesus. É uma memória facultativa. A cor litúrgica é branca. Então, por isso eu estou aqui com um paramento, simbolizando um paramento branco. No ano que vivemos, temos aqui a informação que é o ano B, ok? Vamos à antífona da entrada. Para os retos de coração surgiu nas trevas uma luz, o Senhor cheio de compaixão, justo e misterioso. Oração do dia. É a chamada coleta. Coloque suas intenções, rezemos. Celebrando o tempo santo do Natal do Senhor, queremos experimentar o poder do nome de Jesus, nossa vida e salvação. Agradecidos pelo dom do Cordeiro de Deus, iniciemos nossa transmissão. Ó Deus, sede a luz dos vossos fiéis e abrasai seus corações com o esplendor da vossa glória, para reconhecerem sempre o Salvador e a Ele aderirem totalmente, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 29 ao 6º do capítulo 3. Caríssimos, já que sabeis que Ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica justiça nasceu dele. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo o que comete pecado comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não o viu nem o conheceu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o salmo de resposta, quando devemos nos ater a este canto. O salmo normalmente é cantado, mas como aqui não tem um grupo musical, eu vou cantar somente o refrão. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos! Os confins do universo contemplaram
a salvação do nosso Deus. É o Salmo 97 ou 98, dependendo da tradução, se é da Bíblia hebraica ou latina. Os versículos 1º, 3º CD ao 4º, 5º ao 6º, refrão 3º A. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A proclamação será com o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São João, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. Aleluia, 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 aleluia. A palavra se fez carne entre nós, ela habitou, e todos que acolheram de Deus filhos se tornaram. De Deus filhos se tornaram. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com água. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado em Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à meditação do livro Igreja em Oração, nossa missa de cada dia, meditando a palavra de Deus. João, Filho de Deus, e o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que está em João capítulo 1, versículos de 34 e 39, 34, melhor dizendo, os versículos 34 e 29, pelo seu sacrifício redentor, Jesus, pelo seu sacrifício redentor, nos reconciliou com o Pai. Ao libertar o seu povo dos pecados, somos, portanto, pelo sangue de Jesus, libertos do poder do pecado e da morte. Somos regenerados pela graça do batismo como filhos de Deus. Por isso, o mesmo apóstolo e evangelista João nos diz
em sua carta: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. É a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1. A redenção de Cristo nos dá como fruto o perdão dos pecados, a filiação divina como filhos do Filho, o dom do Espírito Santo. Toda a profecia do Antigo Testamento, que teve o seu ápice em João Batista, que era mais do que um profeta, conforme está em Lucas 7, versículo 26, preparava a epifania, a manifestação de Cristo e a salvação que ele nos traz. Conforme está em João, capítulo 1, versículo 31. Se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Então, são estas as informações para que possamos saber alguma coisa sobre o Evangelho. Eu tenho uma outra interpretação aqui do Evangelho que eu quero passar para vocês. Vamos lá. Vamos ver o que diz aqui. O livro Palavra e Vida 2013. João não conhecia aquele que devia vir, não sabia quem era, mas essa era uma razão a mais para permanecer atento, para olhar nos olhos de todos os que se aproximavam dele. Até que viu o Espírito pousar sobre um homem, era Jesus. E João deu testemunho dele. Também nós devemos estar atentos. Em cada homem ou mulher que está ao redor de nós existe um irmão ou irmã. João deu testemunho do Messias. Nós devemos dar testemunho da profunda fraternidade que une toda a humanidade. É uma fraternidade que nasce de Jesus, que nasce da fé. Bem, e sobre essa celebração, Santíssimo Nome de Jesus, vamos ver o que nos explica aqui o livro Igreja em Oração, nossa missa do dia a dia. No 8º dia, quando o menino devia ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Deram-lhe o nome de Jesus como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Lucas capítulo 2, versículo 21. Essa é a memória do Santíssimo Nome de Jesus. Um nome que foi dado pelo próprio céu. Com efeito, o anjo Gabriel diz a Maria: conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Lucas 1, versículo 31. E a José também. O anjo Gabriel diz a Maria e também a José. Para José, conforme Mateus capítulo 1, versículo 21, ele diz: ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus, conforme a palavra do anjo, significa Deus salva ou Salvador. De fato, assim é, como também afirmou o apóstolo São Pedro perante o Sinédrio. É por meio do nome de Jesus, e não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devemos ser salvos. Atos 4, versículos 10 e 12. Mesmo o nome de Jesus sendo honrado e venerado desde o início da Igreja, foi somente no século XIX que começou a se propagar o seu culto litúrgico em diversas datas, geralmente em janeiro, dado que o 8º dia após o Natal, o dia da circuncisão de Jesus, é dia 1º. Atualmente, segundo o calendário romano, celebra-se essa festa no dia 3. Então, esta é a explicação para o Santíssimo Nome de Jesus, uma celebração com memória facultativa. Vamos aos santos do dia. 3 de janeiro é dia de São Florencio, bispo. Olha aí, um dos santos deste dia. Florencio é santo de 3 de janeiro, originário de Viena, cidade de França.
Florencio sendo desterrado no tempo do imperador Galieno, no mesmo desterro, aconteceu seu glorioso martírio, segundo o Atlas Digital da América Lusa. Santo do dia 3 de janeiro, Santo Antero, Papa. Segundo o site Paróquia São José, do estado de São Paulo, o Papa Antero era filho de Rômulo e nasceu em Petélia, na Calábria, Itália. Foi o 19º Papa, eleito em 21 de novembro de 235. Ocupou a posição num breve espaço de tempo até 3 de janeiro de 236, poucos meses, quando foi martirizado. Segundo o livro dos pontífices, seu destino foi selado por ordenar a notários que reunissem os atos dos mártires para serem depositados nos arquivos da Igreja de Roma. Foi sepultado na catacumba de Calixto, na Via Ápia, em Roma, e seu túmulo foi achado por Giovanni Battista de Rossi, em 1854, que notou restos quebrados do epitáfio grego gravado sobre o canto oblongo da laje. O texto falava de sua origem e da prevalência do grego na igreja até aquele momento. Seus restos mortais, que estavam cremados, foram removidos muito antes e levados à igreja de São Silvestre, no Campo de Marte. Foram redescobertos em 17 de novembro de 1595, no pontificado do Papa Clemente. Santa do dia 3 de janeiro, Santa Genoveva. A França dedica grande devoção a Santa Genoveva, invocada nas horas de perseguição e de calamidades. A menina nasceu perto de Paris no ano 422, numa família muito humilde e modesta. Aos 6 anos, um bispo cristão profetizou que a menina iria ser uma grande testemunha da fé cristã. Aos 15 anos, Genoveva fez voto de castidade. Atuava religiosa e socialmente a partir das suas próprias casas. Sua história como protetora da França tem 2 episódios significativos e sempre citados: a resistência aos hunos e o auxílio dos moradores do campo à cidade que vivia na penúria. No primeiro episódio, Genoveva convenceu o povo de Paris a não abandonar a cidade e enfrentar a invasão dos hunos. No outro, durante uma carestia, Genoveva convenceu os camponeses a auxiliar o povo das cidades com doação de alimentos. Estes fatos fazem de Genoveva uma santa muito conhecida e amada na França. Morreu por volta do ano 502, com cerca de 80 anos. Santa Genoveva é a padroeira da cidade de Paris. Esse texto é do padre Evaldo César de Souza, da Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas. Reflexão: o povo cristão aprendeu a respeitar ao longo dos séculos a intercessão dos homens e das mulheres, que souberam colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Genoveva é exemplo de uma mulher que tornou-se protetora do seu povo, pois em tudo exortava ao amor de Deus e ao próximo. Oração: ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Santa Genoveva, afastai de nós as doenças, a fome, as guerras, as incompreensões e o ódio entre irmãos. Jamais nos falte, Senhor, a vossa proteção e auxílio nas dificuldades e provações pelas quais passamos. Nós vos louvamos e vos damos graças. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. Shalom Adonai, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas em seu canal no YouTube,
onde responde às nossas dúvidas. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso Pai eterno, nosso divino Pai eterno, o Deus Pai celestial, Deus da misericórdia, Pai das misericórdias. É o Abba do hebraico, nosso papaizinho celestial. Então, ele fará o melhor para nós. Até o não é o melhor para o filho, quando o pai diz. E agora, do aramaico, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Estejamos preparados. Deus está aqui, humanado em Jesus Cristo. Olha a estampa. É um símbolo, uma representação de Cristo. É Deus humanado. Quem acreditar que Jesus é o Deus humanado, nesta passagem transitória pela terra, será salvo para a vida eterna, ficará com ele para sempre, porque acreditou nele, creu nele. Quem não crer é porque não o deseja. Então irá para a tormenta eterna, ficará banido da presença de Deus depois desta passagem terrena. Não fique longe de Deus, meu amigo, minha amiga. Creia nele e na sua volta, que não sabemos quando acontecerá, pode ser a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia, você estará para sempre com Jesus, com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Viveremos como anjos, como o próprio Jesus ressuscitado. Um corpo diferente desse, um corpo glorioso, onde poderemos mudar a nossa aparência, poderemos atravessar matérias, teremos felicidade 100% na presença beatífica do Divino Pai Eterno. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.